continuando o bloco A, agora Jesus quer fazer de seu juízo final sobre espíritos que dominam principalmente mulheres e as tornam um monstro pela dificuldade de se lidar com elas ou de aceitar a paz do tato 7. É muito difícil lidar com esses espíritos que dominam as mulheres, que se fecham completamente a vida natural do tato 7. Sobre essa manipulação de espíritos dominadores, ele quer realizar o fim de todas as coisas, juízo final, usando o poder do Pai e só o que a frieza do seu coração deseja fazer do reino tato, como brinquedos, é juízo final. Este mesmo espírito dominador faz com que os irmãos não trabalhem mais com a verdade, aceitando as coisas como lhes convém aceitar. Por isso, não há como responder as questões da entrevista, pois esse espírito sobre as mulheres é capaz de transformar as pessoas e a vida tato acaba sofrendo barbaridades. Hoje pela madrugada sonhei, e não até acordei falando, eu não aceito esse reino, não aceito esse reino, somente Deus Pai em minha vida, só aceito Deus Pai em minha vida, não aceito esse reino. Então, hoje pela madrugada, sonhei que me encontrava em um recinto e isso me parecia ser igreja. Eu estava subindo até que cheguei no último andar, mas percebi que não era o último e que havia uma escada improvisada do lado de fora. Parecia ser do lado de fora, mas ainda era tempo. E uma escada improvisada do lado de fora, como que de um prédio a outro, e subi. Chegando lá, avistei várias mulheres naturais nuas, com aspecto sofredor e pareciam estarem machucadas. Então, saí correndo antes que me pegassem, e uma pessoa começou a correr atrás de mim. Senti que as mulheres queriam que eu gritasse, mas é claro que eu queria gritar. Então, eu gritei e disse: "As mulheres brancas presas lá em cima!" Para quem pudesse ouvir antes de me pegarem, antes que eu fosse pega. Cheguei na rua e eu gritei novamente que havia mulheres lá em cima aprisionadas, mas continuava correndo, fugindo da pessoa que me perseguia. Olhando para ela amenizou o passo, então achei que um carro estava vindo em minha direção para me pegar, mas eu desviei, né? Foi apenas uma impressão, talvez tenha sido apenas uma impressão, né? Aí na parte seguinte do sonho, eu fora convidada por um homem para ir fazer o reconhecimento de algo que eu havia perdido. Pensei que fosse uma coisa qualquer, uma roupa. Pensei que fosse um objeto qualquer que eu havia perdido. O carro que me levava, passou por ruas de barro e esburacada, que se estreitava mais do que já era a rua, e voltava ao normal, em uma escuridão total do lado de fora. Somente se via o farol do carro. Até que chegamos, e o lugar era grande e plano. E havia cruzes desenhadas no chão com cimento, e em direções diferentes, cruzes assim, né? E cruzes grandes, cruzes pequenas, desenhadas no chão, mas com cimento, era cimentado aquelas cruzes. Algumas cruzes pareciam ser maiores do que a outra, e tive a impressão de haver água nelas, sobre o cimento, em cima do cimento. Tive essa impressão de haver visto isso. E no canto direito, eu cheguei e no canto direito havia algumas pessoas, umas 3 pessoas em pé, para onde por algum motivo
me encaminhava até lá. Eu simplesmente cheguei e me encaminhei até lá, sobre uma voz que me dizia: está vendo como uma pessoa que a cruz maior do que a tua, como Deus te ama? E chegando lá, eu caí de joelhos em pranto, em um quadrado de cimento menor. Esse lugar que eu cheguei era um quadrado, e o cimento era menor. E não era uma cruz, era um quadrado. E, então eu caí em prantos, né, nesse local. E acordei muito assustada com isso, né, porque eu senti como se eu tivesse que aceitar esse reino, e eu não queria saber de aceitar esse reino. Eu acordei falando: não aceito esse reino, eu aceito Deus Pai na minha vida. Cada pessoa é cada pessoa, e eu quero Deus Pai na minha vida. E eu acordei muito assustada com isso. E fiz a oração com amor dos sentidos. Sempre quando eu oro por alguém, eu faço a oração com amor dos sentidos. Hoje eu pretendo ler aqui um versículo bíblico. Eu não preparei o versículo bíblico, eu apenas vou abrir. Nunca fiz isso antes, mas hoje eu achei um dia especial que poderia fazer isso. Então eu vou abrir um versículo, e o versículo que cair eu vou estar lendo. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. O Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Então, essa palavra que Deus nos deixou para alentar o nosso coração, a verdade de vida que Ele nos deixou para seguir, que é caminho de vida para nós seguirmos, e não preferirmos caminhos de frieza de nosso coração, porque a isso pertence o reino santo, o reino de amor. É o que Ele obra: vida e não perdição para a condenação. Amém?